Boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço o convite feito pessoalmente pelo professor Flávio, mas pela coordenação do evento, para participar dessa discussão. E para essa mesa de hoje, o Flávio havia solicitado uma discussão um pouco metodológica e que se demonstrasse, vamos dizer, o trabalho desenvolvido, os avanços da história da educação brasileira nos últimos anos, e eu procurei estabelecer um pouco de discussão sobre o significado da ciência e do desenvolvimento da ciência nas áreas das humanas, afunilando para a questão da história da educação e tentando demonstrar ao final como um campo que se firma mais recentemente, a gente pode dizer de uma forma muito recentemente, que é o caso da história da educação, que você pode dizer que temos praticamente 20 anos de produção efetiva, organizada, metodologicamente organizada, que ela vai se efetivar principalmente a partir dos anos 1990, e aí mostrar como uma área dessa vai se consolidando ao longo do tempo. Eu chamei essa pequena apresentação de pesquisa e geração de conhecimento no campo da história da educação no Brasil. E aqui uma primeira discussão que se refere ao significado da pesquisa para o homem, e a gente perceber que praticamente hoje tudo avança, não apenas hoje, desde o passado, todas as coisas acabam avançando, todas as áreas avançam em torno da ciência, em torno do desenvolvimento científico, etc. Portanto, a pesquisa para nós hoje em dia tem um significado muito forte, e a própria expressão cientista, pesquisador, tem uma conotação muito significativa para todos nós. E às vezes apresentar isso causa, inclusive, certos constrangimentos no interior da academia, quando às vezes se coloca que o pesquisador, às vezes, aparece como um maior destaque do que propriamente o professor, que é algo que tem se rediscutido, e eu acho que, inclusive, esse encontro do PIBID, esse programa de apoio à docência, realmente tem que ser recolocado, porque a figura do professor precisa ser realmente recuperada. Quer dizer, não são áreas que competem, são áreas que se complementam, e são áreas, às vezes, também diferentes. No entanto, a pesquisa tomou um significado fundamental para nós, principalmente a partir do século XVIII. Normalmente a gente pensa em pesquisa, às vezes se fala em desenvolvimento científico, etc., mas na realidade o desenvolvimento social também depende diretamente de pesquisa. Basta a gente dizer que os avanços na medicina e os avanços na própria arquitetura, tudo isso visa a melhoria, o conforto do homem, as condições sociais, etc. E a pesquisa, que sempre existiu, se a gente for pensar, a pesquisa existe desde a antiguidade, se nós pensarmos no grande movimento que acontece em torno da Biblioteca de Alexandria, os avanços na civilização grega, na civilização romana, etc., a gente percebe que a pesquisa está presente na história sempre esteve presente na história do homem. Da mesma forma, se nós tomarmos a Idade Média, vamos perceber que a pesquisa, apesar de a gente, na história, muitas vezes se falar da Idade das Trevas, todos nós sabemos que a Idade Média também comporta diversos avanços. Basta dizer que é o período em que surgem as universidades. Portanto, a pesquisa vai se afirmando ao longo da história, mas o modelo de pesquisa que nós conhecemos ele vai se consolidar mesmo, vai ter a sua origem no período do Iluminismo, no século XVIII, quando nós vamos pensar uma ciência ligada à academia, ligada às entidades científicas, etc., inclusive com a fundação das grandes sociedades científicas, entre as quais se destaca a Sociedade Real da Inglaterra, a Royal Society, etc. Quer dizer, e a pesquisa também avança para o ramo das ciências humanas, principalmente no século XIX, que é o momento que disciplinas que nós conhecemos hoje como ciências consolidadas, como a sociologia, a história, a própria geografia, etc.,
vão estabelecendo seus referenciais teórico-metodológicos e se consolidam como ciência. Portanto, as ciências humanas também têm um formato que a gente costuma conhecê-las nos dias de hoje, tem uma formulação razoavelmente recente, que vem da segunda metade do século XIX. Uma outra característica que a gente chama atenção quando fala das ciências de uma forma geral é o caráter coletivo. Apesar de que muitas vezes nós ainda tentamos trabalhar individualmente, o individualismo ainda está muito presente entre nós, a característica geral da ciência é exatamente o acúmulo de conhecimento, que vai se juntando a partir de um grupo, de uma pessoa, outras pessoas, e assim vai avançando. Ontem a gente conversava com um grupo que o Flávio está montando aqui em Diamantina, a tentativa de formar um grupo de pesquisa, ou seja, um esforço coletivo para a geração do conhecimento. Essa ideia de conhecimento, isso já estava presente, como eu falei para vocês, no século XVIII, e aí talvez uma maior representação em torno da ideia de um conhecimento organizado seja um esforço, um grande esforço empreendido para a formação da organização da chamada enciclopédia. Muitas vezes, até quando a gente se refere ao século XVIII também, se fala do movimento enciclopedista, etc. Essa enciclopédia foi uma tentativa de se consolidar, de se sintetizar e de se juntar todo o conhecimento da época, um esforço monumental em pleno século XVIII, para se oferecer a todas as pessoas o acesso a todo o conhecimento que existia na época. Quando vocês abrem o Google hoje em dia e vão na Wikipédia, a Wikipédia nada mais é que uma tentativa mais moderna ainda de reproduzir o grande modelo da enciclopédia do século XVIII. E a enciclopédia se tornou uma referência exatamente porque daí para frente, como diz, uma casa de boa família sempre deveria ter uma enciclopédia para servir de base para as pesquisas dos seus filhos, etc. Provavelmente quase todos vocês devem ter visto essas enciclopédias nas casas. E nenhuma boa biblioteca de uma universidade ou de escola também podia ficar sem a enciclopédia. A enciclopédia era a síntese do conhecimento. E hoje em dia os estudantes não vivem sem a Wikipédia. Então, isso, na realidade, é uma substituição. Mas esse texto que eu coloquei para vocês é onde a Carlota Boto, discutindo a importância do iluminismo e da Revolução Francesa no processo educacional propriamente dito, ela discute sobre a necessidade de formação de um homem novo, porque os iluministas pensavam na construção de uma nova sociedade. E para você ter uma nova sociedade, precisaríamos de um homem novo. E para fazer esse homem novo, vem a importância da educação. Quer dizer, a educação passa a ser responsável pela construção do novo homem para a nova sociedade. 100 anos depois, quando nós proclamamos a República, esse também é o ideal dos republicanos, de pensar em construir um homem republicano, construir entre aspas, e usar a educação nesse processo de afirmação. Portanto, o iluminismo representa e teve um novo momento, um grande momento na história da sociedade ocidental, e além de ser conhecido como uma época de grandes filósofos como Hegel, Kant e diversos outros, o próprio Marx, que o Hélio estava se referindo, já é fruto também da formação do movimento iluminista, vamos dizer, claro, já no século XIX, que é a sua atuação, mas a influência hegeliana de todo o seu passado de formação está ligada também a essa tradição iluminista que ele nunca nega nos seus escritos. Inclusive reforça bastante a história, que muitos até dizem que o Marx também é historiador, e aí realmente escreve nos seus manuscritos a famosa frase de que só existe uma ciência, a ciência da história.
Só que, infelizmente, ou felizmente, não sei, ele risca isso. Nos manuscritos ele escreve, estão lá, mas está riscado. Mas, de qualquer forma, é uma afirmação que permanece para a nossa reflexão. Isso mostra que o movimento iluminista ele tem uma força muito grande, avança pelo século XIX, na sua herança, na sua tradição, e isso leva a uma reflexão profunda sobre a estrutura da sociedade. E é claro, Marx, inclusive, vai, como ele mesmo diz, inverter o Hegel, botar o Hegel de cabeça para baixo, quando tenta compreender a sociedade. Mas, no século XVIII, existe um movimento também extremamente importante do ponto de vista científico, que é a formação das sociedades científicas. E essas sociedades científicas, e que são dos mais diferentes tipos, elas consolidarão um primeiro modelo de estímulo ao conhecimento, a geração de conhecimento, quando elas criam concursos, quando elas criam revistas onde publicam os resultados de pesquisa, que é aquilo que a gente ainda tem até os dias de hoje, as revistas científicas publicando resultados de pesquisa, faziam seus encontros para discutir as teses que eram apresentadas, que nada mais é do que isso que a gente faz aqui, que vem os pesquisadores apresentar resultados, debater com os pares, etc. Então, esse modelo de geração, de discussão do conhecimento nos vem exatamente do século XVIII. E o Ulrich Ingolf, que no livro dele sobre a Europa no século das Luzes, traz muito bem essa discussão sobre as sociedades científicas. No Brasil, nós tivemos um atraso muito grande. No nosso passado colonial, nós não temos a prática da pesquisa. Nós temos algumas manifestações esporádicas, como Alexandre Guzmão, Zé Bonifácio de Andrada, que é um grande pesquisador da área da geografia e de outros setores, etc. Mas são manifestações esporádicas. Por quê? O governo português sempre controlou o conhecimento e o desenvolvimento da pesquisa entre nós, inclusive a indústria. As iniciativas de indústria entre nós foram mandadas destruir para que não competisse com as indústrias do reino. Aqui não se permitiu a abertura de cursos superiores e muito menos de universidades. Nas colônias espanholas, as universidades foram criadas já no século XVI, as universidades do México, de Lima, no Peru, são da década de 1540 ainda, nós temos a criação de universidades. No Brasil, nós só teremos universidades a partir da década de 1920, quer dizer, bem posterior. O que não quer dizer também que isso tenha sido um tanto diferencial. Quer dizer, a condição de subdesenvolvimento pegou tanto os países de colonização espanhola quanto portugueses, e, portanto, não sei se a abertura das universidades acabou sendo um diferencial positivo com relação a isso. O certo é que, realmente, na América Portuguesa, isso não foi possível. E o grande momento que a gente costuma chamar a atenção de renovação do pensamento na sociedade brasileira se dá a partir de 1870, quando se diz a famosa chegada do bando de ideias novas ao Brasil, as ideias liberais que se consolidam numa nova fase, o cientificismo, o positivismo, etc. Então, nesse momento dessas ideias novas, vão consolidar aquilo que pode mudar, por favor, aquilo que a gente chama no Brasil do nosso iluminismo, que é o movimento da ilustração. Isso que a gente até chamava a atenção para vocês, que as coisas entre nós costumam ocorrer com certo atraso. Então, o iluminismo entre nós, na forma da chamada ilustração brasileira, vai aparecer, e aí acompanhando o Rock Spencer Maciel de Barros, apenas na segunda metade do século XIX. Esse é o momento em que essas ideias se consolidam no Brasil. Mas isso, como eu falei, eu lembro quando eu falava para vocês que a nossa lei de diretrizes de base é de 1961, enquanto a maior parte dos países europeus, os Estados Unidos, o próprio Japão, na década de 1870, já havia resolvido a sua questão educacional, a gente, 100 anos depois, estabelecemos
a nossa primeira MDB, certo? Da mesma forma que a nossa Revolução Industrial, a gente considera normalmente como referência 1930, quer dizer, 100 anos depois da primeira crise da Revolução Industrial, que começou no século XVIII, entre 1820 e 1830, está tendo a sua primeira crise. Nós, em 1930, estamos implantando a nossa industrialização, né? Ou seja, a gente está sendo um pouco atrasado do processo, mas nem tudo está perdido, né? Mas, de qualquer forma, a partir principalmente da segunda metade do século XIX, nós temos o desenvolvimento, né, dessas transformações e que irão acelerar já no século XX, né, com a República e principalmente depois de 1930, com o processo de industrialização que avança, as repercussões da Segunda Guerra Mundial, a Revolução de 30, etc, etc. Né? E isso vai levar a uma consequência muito grande em torno da questão da pesquisa, por conta, né, do projeto desenvolvimentista que a gente acaba tendo que ser implementado a partir de 1930 e de uma forma mais acelerada a partir dos anos 1950, que levaram à necessidade de se desenvolver a pesquisa no país. Porque para a industrialização não serve uma mão de obra com pouca qualificação, como acontecia no meio rural. E aí a necessidade de investirmos. Em 1940, nós ainda tínhamos cerca de 50% de analfabetos no Brasil. Não se constrói uma sociedade industrializada com essas condições. E aí, a necessidade do investimento em educação, mas também do investimento em pesquisa para que a gente se tornasse dono do próprio nariz no que se refere ao processo de industrialização e não ficássemos dependendo eternamente de tecnologia vinda de fora. E aí, não por acaso, na década de 1950, é o momento que se cria, por exemplo, o Conselho Nacional de Pesquisa, hoje Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mais conhecido como CNPq. Nesse mesmo ano, 1952-53, que se cria a CAPES. Então, campanha de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, hoje coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, mas que lá, já nessa última fase da CAPES, investe também na educação básica e, com isso, inclusive, relacionado ao PIBID, etc. Né? As fundações de apoio à pesquisa, de amparo à pesquisa, como nós temos a FAPEMIG em Minas Gerais, FAPERJ no Rio de Janeiro, e a maior de todas, que é a FAPESP em São Paulo, também vão surgindo, a partir da década de 50 e 60, para dar sustentação ao desenvolvimento científico e tecnológico nos diferentes estados. Com isso, caminha-se para a consolidação da pesquisa no Brasil, e é um momento que a gente pode dizer que a pesquisa no Brasil vai crescer, vai tentar se afirmar na segunda metade do século XX apenas, certo? E, portanto, isso caracteriza que não apenas, quando eu falei para vocês no início que a história da educação é recente, mas não é apenas a história da educação, é a pesquisa mesmo que é recente no Brasil. A pesquisa, de uma forma em geral, entre nós, isso não quer dizer, não vamos falar que não existia pesquisa antes. Nós temos institutos de pesquisa voltados para a agricultura desde o século XIX, temos faculdade de Minas, temos alguns institutos de engenharia, etc., mas são iniciativas isoladas, entendeu? É uma pesquisa realmente institucionalizada. Ela vai se dar na segunda metade do século XIX, com uma aceleração bem maior a partir dos anos 1960. Nesse espaço, inclusive, os governos militares tiveram uma importância significativa. Na área da educação, a pesquisa irá se consolidar, e mais especificamente a história da educação, já vem um pouco mais à frente. Isso está ligado à criação da pós-graduação no Brasil, que será no final dos anos 1960, e a pós-graduação na educação, que vai se afirmando na década de 1970.
com a criação, inclusive, da ANPED em 1979, que foi criada a ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, e no interior da ANPED, né, em 1984, foi criado um grupo de trabalho, porque a ANPED, como quem já participou dos congressos da ANPED, ela é composta por 20 e tantos grupos de trabalho, os chamados GTs. E em 1984 se fundou o GT, o Grupo de Trabalho de História da Educação. Então essa foi a primeira iniciativa organizada de se montar um grupo estruturado, científico e metodologicamente falando, voltado para os estudos da história da educação. Logo em seguida, em 1986, na Unicamp, porque a ANPED é uma entidade que não tem propriamente uma relação direta com alguma instituição. Ela representa, entende, as pesquisas e as pós-graduações da área da educação no Brasil. Mas, no interior da Unicamp, em 1986, será fundado um grupo de estudos e pesquisas Estado, Sociedade e Educação no Brasil, o chamado STED-BR, de conotação marxista, mas na verdade também um grupo aberto, né, mas de orientação, sob a liderança do professor Emerson Saviani, funda-se um outro grupo de pesquisa que é o STED-BR, que vai se estruturar institucionalmente de uma forma mais efetiva a partir de 1990, mas já estava em funcionamento desde 1986. As sociedades científicas propriamente ditas surgirão apenas na década de 1990. Em 1995, nós temos a criação da Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores de História da Educação, que é a ASP. Entende? Essa foi a primeira sociedade científica da área criada no Brasil e que continua funcionando até hoje, realizando encontros anuais de História da Educação no Rio Grande do Sul. O debate que vai acontecendo na área da História da Educação, principalmente no interior dos congressos da área, que vão acontecendo, por exemplo, o primeiro congresso da área no Brasil vai ser o Encontro Nacional do STED-BR em 1991. Em 1992 vai acontecer na Colômbia o primeiro Congresso Ibero-Americano de História da Educação Latino-Americana. De 1998, em Lisboa, o primeiro Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação. E em 2000, o primeiro Congresso Brasileiro de História da Educação. E aí, em 1999, já havia acontecido a fundação da Sociedade Brasileira de História da Educação, que é a SBHE, que realiza o seu primeiro congresso, como disse para vocês, no ano de 2000, na cidade do Rio de Janeiro. No ano que vem, em Cuiabá, será realizado o 7º Congresso Brasileiro de História da Educação. Então, a gente percebe que essa consolidação científica, metodológica, da área da história da educação, é algo recente. Então, ela vai se manifestar de uma forma efetiva na década de 1990, apesar das raízes estarem colocadas na década de 80. Um outro grande fator motivador desse desenvolvimento na área de história da educação, como eu falei para vocês, são os programas de pós-graduação que vão permitir no seu interior a criação de linhas de pesquisa voltadas diretamente para a história da educação, certo? E, posteriormente a isso, o CNPq passou a estimular a criação dos grupos de pesquisa, que todos vocês conhecem, os grupos de pesquisa do CNPq, as linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação e os diversos núcleos regionais e locais, como vocês estão criando um grupo aqui em Diamantina, em Uberlândia tem um núcleo de estudos e pesquisas em história da educação, que é o NEF, e em Belo Horizonte tem o GEF, que é o grupo de pesquisa de história da educação, e nós temos esses núcleos pelo Brasil afora esparramados.
A produção científica, que no passado era extremamente carente, nós tínhamos alguns manuais, alguns textos básicos, que aliás continuam sendo utilizados até hoje, como Thaisa Romanelli, Maria Luísa Santos Ribeiro, etc., que eram os que tinha, Fernando de Azevedo e etc., com todos os problemas da crítica, mas não tínhamos uma produção efetiva na área da história da educação. A partir da década de 1990, em que com os congressos também começaram a multiplicar os artigos dos periódicos da área de história da educação, o que levou inclusive à fundação de periódicos específicos de história da educação, que hoje no Brasil nós temos 4 periódicos do campo. Temos a Revista Brasileira de História da Educação, que é editada pela Sociedade Brasileira de História da Educação. Temos que é A2 na avaliação do Vales Caps. Temos a revista STED-BR Online, ligada ao grupo STED-BR, que é B1 no Vales Caps. Temos a revista História da Educação, que é ligada à ASP, que é a Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisa em História da Educação, que é B1 também, e temos a revista Cadernos de História da Educação, que é ligada ao nosso núcleo de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia, que é uma revista também A2 no Vales Caps. Portanto, nós temos 4 revistas dessas, 2 no nível A2 e 2 no nível B1. Então, mostra a qualidade da produção da área nesse momento. Existem dados também que mostram que a história da educação ocupa um percentual até significativo dentro das agências de fomento nos projetos, tanto a FAPEMIG, como o CNPq, CAPES e as outras fundações de amparo e pesquisa estaduais também. E também devemos dizer que temos um dos membros do comitê assessor do CNPq, é da área de História da Educação, a professora Diana Vidal, que já foi inclusive presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação. E também tivemos o professor Luciano, de Faria Filho, de Belo Horizonte, o professor Lúcio Croix, do Rio Grande do Sul. A gente tem uma certa tradição de estar com o pé dentro também do CNPq. Bom, pode passar aí aqui, já recebi o sinal de alerta, viu, o cartão amarelo do meu tempo, e eu vou tentar finalizar mostrando um pouco da produção da área de História da Educação. Porque aqui a Revista Brasileira de História da Educação já está saindo o seu número 29, o número 30 está pronto para encaminhar para a gráfica, e aqui eu coloquei, elenquei apenas os dossiês que a gente procura publicar na Revista Brasileira de História da Educação, mas nesses quase 30 números que nós temos, isso significa em torno de 240, 250 artigos publicados apenas na Revista Brasileira de História da Educação. Então, aqui eu tenho uma pequena amostra apenas dos dossiês. Porque a gente procura, vocês podem ver aí, 2002, 2003, 2004, 2005, pula 2006, depois vem 2007, 2008, pula 2010, vem 2009, vem 2010, 2011. Existe um esforço para se tentar publicar pelo menos um número de dossiê por ano. Às vezes não é possível, mas há uma orientação editorial no sentido de se buscar um dossiê pelo menos a cada ano. Bom, pode passar o próximo aqui com relação aos congressos, para mostrar para vocês a consolidação da área. A gente pensar que o primeiro Congresso Brasileiro de História da Educação, ali tem os eixos. Esse é um esforço da sociedade de tentar manter, pelo menos bem próximos, os eixos que compõem a sociedade para permitir um certo direcionamento da pesquisa e uma avaliação de pesquisa. Mas em determinados momentos são criados novos eixos, ou são fundidos, ou ajustados, ou também divididos. E aí vocês têm, no primeiro momento, em 2000, a distribuição da produção, e esse primeiro congresso teve 211 trabalhos aprovados. Pode passar o próximo. O segundo congresso, a produção literalmente dobra. O congresso que aconteceu em 2002,
esse segundo congresso aconteceu na cidade de Natal. Nós já tivemos um total de 428 trabalhos aprovados para apresentação. Isso aí não é o número de trabalhos enviados, é o número de trabalhos aprovados, depois que é feito o processo de seleção. Passar para o terceiro. O terceiro congresso, aí a gente percebe uma certa estabilização nesse patamar. Esse terceiro congresso aconteceu em 2004 na cidade de Curitiba, e manteve praticamente o mesmo número de trabalhos de 2002, de 428, caindo inclusive para 418. O quarto congresso aconteceu em Goiânia em 2006, e aí você vem e mantém ainda o patamar dos 400, indo para 450 trabalhos. Esse congresso aconteceu na cidade de Goiânia, em 2006. A partir de 2008, no congresso de Aracaju, vocês podem perceber que há um novo salto. E dentro da faixa dos 400, isso causou inclusive um pouco de problema operacional, porque a gente calculava o congresso para 500 trabalhos e o congresso foi para quase 800 trabalhos. E tivemos que, e aí se respeita o que deu mais de 1.000 trabalhos mandados e teve 783 trabalhos aprovados. E depois disso, aí houve uma decisão e o sexto congresso teve um intervalo de 3 anos para evitar que ele batesse com os outros 2 congressos que aconteceram este ano, que foi o Congresso Ibero-Americano de História da Educação Latino-Americana, que foi em Salamanca este ano, e também o Luso Brasileiro, que aconteceu em Lisboa. E aí ficaria uma concentração muito grande com o brasileiro. Então se julgou o brasileiro, em 2011, para depois cair para 2013, para evitar essa competição de congressos. Mas o sexto congresso que aconteceu em Vitória, no ano passado, ele já teve 876 trabalhos aprovados. Teve com cerca de quase 1.200 propostas. E só para anunciar para vocês, o congresso que vai acontecer no ano que vem, o processo finalizou, não finalizou totalmente, estamos na chamada fase de recurso. Mas foram enviados também cerca de 1.200 propostas, das quais foram aprovadas, se não me engano, 860. Isso pode alterar porque tem a questão dos recursos e alguns podem ser revistos, etc. Então, a partir de Aracaju, nós tivemos um novo salto, mas nós estamos tentando segurar, porque também, se bater nos 1.000 militantes para a gente realizar o congresso, já é uma loucura com 800 trabalhos. E com mais que isso, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, só para finalizar, agora finalizando, antes que eu receba o cartão vermelho, se já pode passar o último, apenas para colocar que há realmente um avanço muito grande na produção e os congressos demonstram isso, um aumento do número de pesquisadores. A Sociedade Brasileira de História da Educação conta em seus quadros em torno fixos, mesmo em torno de 350 sócios. No ano de congresso, não é obrigatório para enviar o trabalho que seja sócio, a gente chega a 700, 800. Aí no ano seguinte, volta à normalidade. A gente tem um ano de vacas gordas e um de vacas magras para sobreviver, porque a anuidade da sociedade não cobre o gasto que a gente tem com a revista, apenas para vocês terem uma ideia. Então a gente sobrevive dos restos do congresso, digamos assim, porque se for pela anuidade, não seria possível. De qualquer forma, a gente percebe que, apesar de ser um movimento recente,
que se expande o campo da história da educação, vai se firmar na década de 1990, a sociedade sendo fundada em 1999, e nós já temos um congresso de grande porte no Brasil. Um congresso que, inclusive, até assustou o presidente da Associação Internacional de História da Educação, quando esteve nele no ano passado e não imaginava o tamanho que era o Congresso Brasileiro de História da Educação. No ano passado, inclusive, nós fizemos o lançamento de uma coleção comemorativa dos 10 anos da sociedade, lançando uma coleção de 10 volumes, que era comemorativo dos 10 anos, com cerca de 155 autores, e que essa coleção teve uma aceitação muito grande na comunidade, inclusive para nos diz alegria nossa neste ano, na feira que acontece na Alemanha, a Feira do Livro Internacional, a editora da Universidade Federal do Espírito Santo escolheu para representá-la os livros da coleção Horizontes da Pesquisa em História da Educação no Brasil. Certo? E, com isso, a gente percebe que a área da educação, da história da educação, vem ocupando um espaço significativo no nosso campo e também a gente acha cumprindo um papel fundamental no processo de reflexão em torno da educação brasileira, permitindo um olhar de perspectiva, uma compreensão que interliga passado, presente e futuro, o que é extremamente essencial para que a gente consiga superar os desafios, tanto da sociedade brasileira em geral, como do campo da educação em particular. Obrigado, desculpa se excedi um pouquinho.